começando agora o segundo episódio da segunda temporada do Ossobuco Podcast. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Ossobuco DF e as histórias que precisam ser ditas. Nessa temporada, buscamos histórias conectadas a bens culturais do DF, que podem ser considerados patrimônio histórico e artístico de natureza imaterial. Neste episódio, vamos ouvir a história da Yara. Ela é benzedeira e sua família veio da Bahia para construir Brasília. Sua avó era rezadeira, sua mãe era rezadeira e ela segue esse caminho. Vamos deixar que ela mesma conte essa história e como ela chegou até aqui. Eu sou a terceira filha dos mais velhos, de 17 irmãos. E nós viemos para Brasília em 1960. E meu pai chegou antes, ele chegou em 1958 para trabalhar nas obras da construção de Brasília. Quando a gente chegou aqui, nós éramos 10 irmãos, mas o tempo foi passando e a família foi crescendo e finalizou em 17 irmãos. E a minha casa sempre foi uma casa muito cheia, muito alegre. Minha mãe, ela recebia os baianos que vinham para Brasília, Nós somos do sul da Bahia, uma cidadezinha chamada Batã. E vinha muitos amigos da minha mãe, familiares, para tentar a vida aqui. E lá em casa era esse local de acolhimento. Já sabiam que a casa de Dona Teresa e de seu Cândido recebia todo mundo. Meu pai, nessa época que ele veio, ele conheceu o seu Miranda, que veio a se tornar meu sogro, E sou casada hoje há 51 anos. E conheci meu marido quando eu tinha 4 anos, quando eu cheguei em Brasília, que nossos pais tornaram-se muito amigos. E hoje a gente tem 5 filhos, 11 netos e uma bisneta. E na casa da minha mãe, mesmo com esse tanto de filho, mesmo com tudo, minha mãe, na Bahia ela era parteira e era rezadeira. E aqui em Brasília, quando a gente chegou, a nossa casa era conhecida como a casa da Dona Teresa, aquela que tem um monte de filho e que é rezadeira, era um ponto de referência. E eu lembro da minha mãe rezando a gente, os filhos de quem procurasse, e ela, dentro das possibilidades dela, do tempo dela, ela tinha tempo de nos levar à missa todos os domingos. Aí a gente botava a famosa roupa de ver Deus, E eu lembro que ela ficava no meio, dada a mão todo mundo, tipo a corrente pega a gente, os menores se dava a mão para ela e os maiores na ponta, e ninguém soltava da mão um do outro. E a gente foi crescendo com essa visão de uma mãe acolhedora, de uma mãe não aquela religiosa, mas aquela temente a Deus e que nos ensinou e nos colocou para fazer primeira comunhão, mesmo com toda a dificuldade de levar os sábados para o catecismo, que hoje chamam de catequese, mas naquela época a gente ia fazer o catecismo. E depois o tempo foi passando e eu não sei se é porque eu casei muito cedo e também família muito cedo, mas eu não lembro depois da minha mãe rezando mais e nem benzendo, ou se era pelo tanto de irmãos que a gente tinha em casa, porque ela ajudava o meu pai com a questão da renda, ela lavava roupa e passava roupa de ganho, mesmo com esse tanto de filho em casa e tudo. Então, eu acredito que isso tenha feito com que ela não se dedicasse, tivesse tempo mais para o benzimento. Aí nisso eu saí de casa, casei, estudei, fiz concurso e sempre pensando em querer um dia benzer como a minha mãe benzia.
E eu perguntava para as pessoas como eu faria para me tornar benzedeira. Aí dizia, tem que ser só homem pode ensinar para mulher. Aí outros diziam, não, tem que ser uma mulher quando estiver prestes a morrer, bem velhinha, aí ela passa o conhecimento para outra. E nisso, nessa busca, eu fui fazendo outras coisas. Eu fui frequentando outros lugares, frequentei a Igreja Batista, frequentei o Vale do Manici por muitos anos. Comecei no Vale aos 17 anos. Frequentei algumas casas de umbanda, frequentei a Igreja Messiânica, a Fé Bahá'í, e sempre procurando, e também fui aprender um pouquinho de quiromancia, de iridologia, de sempre buscando esse conhecimento e pensando sempre em ajudar. E mesmo nessa caminhada, não benzendo, que para mim era um mistério muito grande, eu não conseguia chegar nesse minha vontade, eu dizia para todo mundo, eu quero ser benzedeira, eu quero ser benzedeira. E aí depois, prestes a aposentar, eu ficava pensando o que eu vou fazer da minha vida que seja bom para mim, que seja bom para o outro e de gratificante, que eu possa. Aí comecei a pensar nas coisas que eu conheço também um pouco de tarô, de energias das mãos. Fui trabalhar numa casa de cura em Vicente Pires, a Seara São Francisco de Assis, onde eu me tornei reikiana. Então, assim, uma caminhada bem longa eu sei que eu tinha. E aí depois, nada acontece por acaso, eu não acredito no acaso, né? Como diz o nosso amigo Paulo Coelho Maktub, está escrito. Uma amiga minha me liga um dia, eu já aposentada, e fala, Yara, tem um local de benzimento na Unidade Básica de Saúde da 115 Norte, e lá se benze. E aí, sextas-feiras, você pode chegar lá e procurar a Maria, e aí de lá você conversa com ela. Isso mesmo eu fiz. E fui lá, cheguei lá, fui benzida. E quando eu fui benzida e que eu vi as outras benzedeiras lá, aí pensei comigo, nossa, eu acho que eu me achei. E dali logo teve uma oficina, eu participei dessa oficina para conhecer as regras da Escola de Almas Benzedeiras de Brasília. E ali eu também via a minha mãe benzendo naquela minha imagem, naquela minha recordação. E hoje, nos nossos benzimentos, nas nossas rodas de benzimento, eu me apresento sempre que eu sou Yara Miranda, filha de Terezinha, benzedeira, parteira e de Cândido, neta de Zeucina e Alexandre, de Guilhermina e Leonel, e de Maria Balbina, benzedeira, conhecida como Sinha Roxa. Sou mãe de Mário, Cláudio, Marcelo, Marcos e Flávia. Sou avó de Marquinho, Maelzinho, Marina, Maísa, Claudinho, Guilherme, Arthur, Miguel, Vitória, Theo e Enzo. E sou bisavó de Maria Cecília. E nessa caminhada eu vejo que hoje eu tenho Marcelo, que é o meu filho caçula, ele é benzedor. Tenho Enzo, que aprende, tem 9 anos, e aprende comigo, meu neto. Aprende comigo e se intitula o Mago. E eu vejo nessa caminhada a minha mãe, primeiro a minha avó, benzedeira, minha mãe benzedeira, eu, meu filho, e já vindo o Enzo aí nessa caminhada. E eu só tenho gratidão de hoje ser Yara benzedeira. Brasília foi construída e habitada por pessoas que trouxeram para cá seus saberes tradicionais e sua cultura regional. Por isso, vamos ouvir muitas vezes neste podcast histórias que se conectam com culturas de outras regiões. Obrigada, Yara, por compartilhar a sua jornada conosco. Em novembro de 2019, o Ossobuco acontecia num evento presencial no CCBB em Brasília.
E uma das 4 histórias daquela noite foi a da Maria Bezerra. Foi uma noite bastante especial e que trouxe para a sala do teatro uma roda de mulheres benzedeiras. A Maria compartilhou a sua jornada de como surgiu a Escola de Almas Benzedeiras. Quem quiser assistir, basta procurar no nosso canal do YouTube a fala Benze que Passa. Bom, por isso, ela é a nossa convidada de hoje para reverberar a história da Yara e nos contar um pouco sobre esse ofício. Oi, Maria, tudo bem? Oi, tudo bom, Heloísa? Tudo ótimo. Obrigada por estar aqui, atender esse chamado, e eu gostaria que você começasse se apresentando. É uma apresentação muito especial que eu sempre faço e sempre me honro muito em fazer. Eu sou Maria Bezerra, benzedeira. Eu sou filha de Rosa e de Durval, neta de Vitória Benzedeira e de Belmira, bisneta de Rosa e de Afonso, que também eram benzedores. Essa é uma forma de apresentação que eu aprendi e que eu ensino para todas as pessoas que se aproximam da escola de benzedeiras, né? Na nossa oficina, todas terminam o ritual de 2 dias se apresentando dessa forma, né? Depois de ter passado por algumas trocas de saberes, todo mundo se apresenta assim. E eu acho que isso é uma forma da gente valorizar aqueles que vieram antes, de trazer presente em nós esses ensinamentos, que por mais que a gente pense que não tem, eles estão em nós, eles vêm no nosso DNA. Obrigada pela sua apresentação, por essa explicação. E aí eu queria começar exatamente perguntando para você como que é essa história. Vocês já estão há um tempo, né, com a escola e tem as oficinas onde as pessoas que querem se tornar benzedeiras, né, podem fazer. E a Yara foi uma dessas pessoas, né? Ela chegou, como ela contou na história dela, ela chegou por uma amiga que falou, olha, tem ali, vai lá ver e tal. E ela tinha isso no DNA dela, como você acabou de falar, né? A avó, a mãe, ela via a mãe rezando e ela queria e tal. E ela foi acolhida nesse lugar e conseguiu realizar essa intenção que ela tinha de ser benzedeira, né? Uma escola de benzedeira, como é que essa tradição está viva, né, ainda hoje? Então, essa tradição, ela permanece justamente porque a gente pensa que a escola é esse lugar de troca, né? De quem sabe um pouco, compartilha com outros que sabem um pouco também, porque ninguém é uma tábua rasa, a gente acredita nisso. Então, todo mundo traz, ou seja no DNA, ou seja no seu ouvido, nas suas memórias, as informações que vêm dos avós, dos tios, às vezes é daquela vizinha da comunidade onde sua mãe levava você para benzer, ou onde você mesmo ia. Eu tenho histórias de um colega de trabalho, por exemplo, que é da região de Ceilândia, e que ele e os coleguinhas dele iam na casa de uma rezadeira, de uma benzedeira que tinha em Ceilândia. Antes deles brincarem, eles iam lá pedir. Então era como se fosse parte da brincadeira e benzer e continuar a brincadeira, né? Então, assim, não era o parente dele, mas era a vizinha. Então, era uma memória da infância. Essa escola que a gente cria, ela tem esse nome por causa disso, né? Que é um lugar de aprendizagem, né? Não tem esse formato duro de uma escola onde você vai, senta numa mesa com uma cadeira e tem uma lousa e alguém. Mas é uma roda onde a gente compartilha essas nossas memórias. A escola começou justamente assim. Um grupo de mulheres que, a partir de mim, né, do meu desejo de me tornar uma benzedeira como a minha avó foi, nos reunimos, assim, porque tínhamos também essa outra informação. Cada uma dessas mulheres que se reuniram, éramos umas 7, todas tinham essa informação. Algumas praticantes, como o caso da Dona Dulce, que já não está muito mais entre nós, saúdo sua presença, que era a benzedeira propriamente dita do nosso grupo, né? Eu era uma neta e as outras eram filhas e netas também, e que trazíamos a nossa experiência para o centro dessa roda, que passou a se tornar escola, porque era o lugar de aprendizagem. E a gente começava a exercitar a nossa memória daquilo que a gente tinha umas nas outras, né? Assim, mediadas pela Dona Dulce, que era a mais velha entre nós, e que todas benzíamos todas com as informações que a gente lembrava. Eu lembrava da minha avó só sussurrando, né? A minha avó, eu não lembro das palavras
benditas que ela pronunciava. Eu só lembro dos sussurros da minha avó e da mão dela com um raminho passando. Principalmente eu lembro de crianças sendo benzidas pela minha avó e eu também. Essa é uma escola que ela tem um chamado, né? É um chamado ao despertar de cada benzedor e de cada benzedeira que já existe em cada um de nós. Houve um tempo onde todas as pessoas tinham essa conexão, né, com o divino, muito mais facilmente trabalhada, invocada ou mesmo manifestada. E isso vai se perdendo ao longo do tempo. Como assim? Se a gente percebe nos últimos 10 anos o quanto a gente perde de informação diante do volume de informação que a gente tem hoje. Então, assim, talvez você não lembre o que você estava fazendo eu tenho 61 agora, talvez eu não me lembre. Aliás, 40 eu lembro que é um marco, que foi o ano que eu cheguei em Brasília. Cheguei em Brasília com 40 anos. Então, eu lembro porque tem uma coisa bem forte. Mas a maioria das coisas a gente não lembra, não tem memória, né? De como, principalmente fatos sutis da vida, né? Coisas sutis. Um animal que se aproxima, uma flor que desabrocha, enfim, como que você olhou para aquilo e o que essa manifestação da natureza impactou na sua vida. É muito importante a gente lembrar de que essa conexão foi um dia estabelecida entre nós e o divino e as coisas e manifestações da natureza. E que, por intervenções de tantas coisas, de tanta tecnologia, que o mundo hoje não vive sem tecnologia, nos afastou desse divino, desse corpo, do nosso próprio corpo, do nosso espírito, da nossa alma. E é isso que eu sinto, e é isso que eu percebo também nesse nosso movimento, né? As pessoas chegam com essa informação inicial, né? Nossa, eu não sabia que eu também podia ser uma benzedeira, que se aprende numa escola. Nossa, ou assim, eu sempre quis. Então venha. Se você sempre quis, venha, que a gente pode compartilhar com vocês o caminho que a gente fez, porque é isso que a gente faz. O caminho que a gente fez e o caminho que a gente continua fazendo, valorizando, se conectando em momentos para fortalecer isso e não ficar vivendo no automático o tempo inteiro. Tem um momento que você precisa parar, às 18 horas que seja, porque eu estou falando isso porque ontem eu fiz isso, né? Segunda-feira é um dia propício, porque é um dia dedicado às almas benditas, né? É um dia bendito. A minha tia falava que segunda-feira era segunda-feira das almas. Ela contava isso pra gente. Você vai sair hoje à noite? Eu vou, mas é segunda-feira das almas, fica em casa. Pois é, então, assim, seja lá de que de matriz religiosa vem essa informação, ela é uma informação de movimento de energia. Muitas pessoas acreditam nisso e muitas pessoas podem estar numa sexta-feira vibrando e rezando. E isso faz um movimento em volta das pessoas, em volta daquela casa onde está acontecendo isso, em volta de nós, de cada um de nós, né? A gente promove isso. Então ontem às 18 horas, eu acendi uma vela, botei um copo e fiz as orações e os pedidos para as pessoas, porque muita gente pede para a gente rezar por elas, né? Então, a gente dedica um instante, um momento que seja para isso. E essa conexão para os outros também é para nós, né? Porque a gente sempre inicia uma reza pedindo aos nossos protetores, sejam eles os avós, bisavós, sejam eles os anjos da guarda, o ser divino que nos habita, enfim, essa energia que nos envolve para que ela esteja conosco, que ela nos oriente, para que assim a gente possa ouvir a inspiração da melhor palavra a dizer para aquela pessoa ou para aquela situação. Você falou uma coisa e eu fiquei pensando aqui, assim, a gente tem esse tema de ser patrimônio imaterial, é um nome meio formal, mas na verdade a gente está falando sobre memória, né? Eu acho que todo mundo tem uma memória de alguém que benzia, né? Principalmente na infância, como você falou, e que tinha umas coisas de mal olhado, né? Criança, uma criança não consegue dormir, a criança está muito agitada e tal, vamos levar para rezar, precisa rezar essa criança e tal. Independente da religião, né? Daquela pessoa, né? Independente da religião, tinha, né? Essa tradição. Pelo menos eu sempre me lembro disso e lembro que era uma coisa comum,
né? Era uma coisa bem comum, assim. Tanto que quando eu tive o meu filho, eu também falei, gente, eu queria achar alguém que, né, fizesse isso como acontecia antes e tudo. E isso é uma das características que faz com que algum ofício, ou alguma ação, ou alguma organização, seja considerado patrimônio imaterial, né? Que é essa questão de você passar adiante uma tradição, né? E como que aquele ofício afeta a comunidade e a coletividade, né? O coletivo é uma coisa muito importante quando a gente está falando de patrimônio. Em alguns lugares já existe a solicitação de que o ofício de benzimento seja considerado pelo IPHAN formalmente e tal, mas a verdade é que isso já acontece na nossa sociedade. Então a gente não precisa de um aval formal para dizer, né, que é. Como é que você vê essa passagem de tradição, essa questão da memória afetiva e da questão da conexão da comunidade com relação à construção mesmo das tradições num lugar como Brasília, como o Distrito Federal, que é relativamente jovem para isso, né? Ela é jovem, mas ela traz consigo todo esse povo que a construiu e traz as suas tradições, traz as suas histórias. Existe alguns lugares em Brasília que não é tão novo assim, né? E a gente tem essa experiência muito forte nos atendimentos, que é Planaltina, que não é, né, não é a mesma Brasília, ela é onde Brasília se iniciou, né? Tá lá o marco fundamental de Brasília, onde chegam todos os trabalhadores também. Planaltina já existia com todas as suas sabedorias, suas religiosidades e tradições. Então a gente tá lá em Planaltina até por conta disso, né? A gente benze lá em Planaltina hoje no Parque Sucupira, que é um parque ecológico, mas com esse propósito de conectar a tradição daquela cidade à nossa prática de hoje das benzedeiras mais jovens, mas também sem perder o contato com as benzedeiras tradicionais que lá estão. É nosso dever e propósito fortalecer esse movimento que já existia, valorizar aquelas figuras que lá estão, né, e para que elas se tornem também, ou sejam, ou se mantenham referências na comunidade. A gente sabe que o sistema de saúde não dá conta, né? Não dá conta. E o ato de benzer, esse propósito que nos move, é também de trazer a saúde das pessoas para elas, né? De que o simples fato de ter uma dor de cabeça não seja motivo para você perder praticamente um dia inteiro buscando um atendimento. Que talvez parar e perceber que você pode ter comido alguma coisa que fez mal para você e essa dor de cabeça pode ser um mal-estar vindo daí, ou pode ser uma dor de cabeça de algo que está lhe perturbando o sentido. Uma preocupação grande que você não se deu conta e acabou se manifestando numa dor de cabeça e que um chá de alecrim, que é analgésico, pode ajudar. Né? Um chá de erva cidreira, que é calmante, pode ajudar. E isso tudo está no saber da benzedeira, do benzedor, dessa pessoa que está mais conectada com os poderes que vêm da terra, né? E, então, poder transformar, como você perguntou, né? Toda essa sabedoria num conjunto de normas que seja o patrimônio histórico e material, eu acho que ele fundamenta e solidifica, mas não só valoriza, né? E traz essas pessoas para o cenário também, né? A gente, hoje, às vezes, a maioria das pessoas fala assim, não acho uma benzedeira. Na nossa escola tem 50. Mas ainda é pouco. Uma cidade de 3 milhões de pessoas, 50, o que é 50, né? Uma gota d'água, mas... Tem a dona Ana, que está lá no Riacho Fundo, que quase ninguém sabe. Muita gente sabe, mas tomando como base, né? Essa multidão de gente que vive no automático, que vive já com um comprimido na bolsa, ou, né, enfim, que o caminho é sempre uma farmácia e a automedicação, não desvalorizando a medicina, o progresso que a gente tem em cuidados da saúde. Não, longe disso. Mas dizer que existe um lugar para o divino e para o sagrado e para a conexão com as plantas medicinais, que são importantes. O benzimento faz parte
terapias integrativas? Infelizmente, não está qualificado como. O benzimento, ele tem sido, assim, aproximado de uma prática integrativa que está lá nominada, que é imposição de mãos. Que seja lá o que isso significa, mas nas práticas integrativas, a imposição de mãos e, assim, a gente se aproximou dessa leitura das práticas integrativas, mas seria muito bom ter o benzimento, porque as benzedeiras das cidades pequenas, dos interiores, se vejam representadas aí como uma prática de saúde integrativa, não é? E você falou aí do chá de alecrim, né? Você falou do chá de E alecrim. do chá de erva cidreira, que de são erva os mais cidreira. conhecidos, os mais simples, né? O que já é um spoiler do próximo, de um episódio que a gente vai ter daqui a pouco, que é sobre raizeiras, né? Que, na verdade, estão meio juntas aí, né? Muitas Essa história. Muitas delas são benzedeiras, benzedeiras são raizeiras. Exatamente. Muitas parteiras também são, né? Assim, Isso, tem as que não são, mas tem muitas que convergem esses saberes, né? Essas tecnologias mágicas, se a gente pode chamar assim. Porque isso tem a ver com essa conexão que você falou com a terra, né? Com a natureza, e que é uma coisa que a gente, pelo menos em certa dimensão aqui da nossa sociedade, a gente tem tentado resgatar muito, né? Como uma necessidade urgente da gente como ser humano, né? De entender que a gente também é natureza, né? E que por isso a gente precisa se reconectar com a natureza, porque olha o que está acontecendo, né? Então, eu acho que esses saberes, eles estão todos muito intrincados, né? E assim, para a gente ir finalizando a nossa conversa aqui, eu queria entender como que é se existe isso, né? Eu sei que existem homens que benzem, mas eu queria entender que a maioria das benzedeiras, pelo menos na minha memória, o que eu tenho de referência são mulheres, né? Você acha que existe uma coisa específica? Você acha que existe alguma coisa sobre... É mais fácil para a mulher ser benzedeira, será? É uma coisa que é... ou não? Então, eu nunca parei para pensar muito sobre isso, mas tem algumas pistas, né? Algumas pistas me contam da história, assim, meu avô, ou meu bisavô, na verdade, que era o avô da minha mãe, era um benzedor e ela se referia muito a ele. E ela falava que ele era uma pessoa que andava com um cajado. E aquele cajado, ele, né, tinha poderes. E ele também, ao longo desse caminhar de 9 anos aí, da escola e da minha busca por esses saberes, a gente ouve muitas histórias, né? E algumas delas falam que são papéis específicos do homem e da mulher no ato de benzer e de cuidar das coisas, né? Aos homens, em algumas tradições, são dados as tarefas de benzer, de cuidar de animais. Então, eles ficavam, principalmente na roça, né? Nas zonas rurais, os homens estão ali sendo chamados para cuidar do gado, né, se o gado está adoecendo, para afastar cobras. Então, assim, eles ficavam um pouco com essa tarefa dos animais. E as mulheres mais com as crianças em especial e muito mais com as crianças até, né? Com os quebrantos, espinhela caída é uma coisa que acontece mais nos adultos, porque a espinhela caída vem de um ato de esforço, né? A sua espinhela cai quando você pega peso, né? Então você começa a sentir aquela dor no peito, nas costas, enfim, um mal-estar generalizado aí nessa região que se caracteriza como a espinhela caída. E as mulheres ficavam com essa tarefa de benzer e rezar as espinhelas caídas, os quebrantos das crianças. Então, acredito que porque a demanda pelas pessoas e crianças é muito maior, mulheres se dedicaram mais a isso, né? E conforme a gente vai saindo do meio rural e vai indo para áreas urbanas, mesmo que a periferia das áreas urbanas, os animais, as cobras, já não são tanta demanda dos homens, né? Essa é uma leitura possível. Não digo que seja essa, mas assim, é uma leitura possível pela qual existem mais mulheres. E as mulheres são eminentemente, queiramos ou não, cuidadoras, né?
As mulheres cuidam das crianças, cuidam da casa, cuidam de tudo, da saúde de todo mundo, inclusive da sua. Então, assim, eu acredito que essa questão de ser cuidadora, e a benzedeira e o benzedor são cuidadores, né? Sejam dos animais, do lugar ou das pessoas. As mulheres têm mais essa prática, né? Do cuidado. Acredito que pode estar um pouco por aí. Então estamos no mesmo lugar da sociedade em geral. A gente quer mudar isso, né, Maria? Cuidado é uma coisa que tem que De ser todos. de todos, né? De todos, da Pois é. Então, assim, família, vamos fazer de convite si para os homens mesmo. a serem cuidadores de um modo ou de outro, se quiserem ser benzedores, são bem-vindos. Hoje, na nossa escola de 50, sim, temos 4 benzedores no grupo de 50. Então, assim, são bem-vindos os homens que sentirem esse chamado de conectar com essa parte divina, né? E de cuidar das pessoas. Se conecta com a parte e entrega cuidando, é isso. Muito bom. Maria, quando a gente foi lá conversar com a Yara, era bem depois logo assim, a pandemia ainda não tinha acabado, né? A gente foi quando começou a abrir e tal. E nós fomos na casa dela, lá na Metropolitana, né? Para quem não sabe, E foi. Metropolitana é Núcleo Bandeirantes, que muita gente não É, sabe, né? é como se fosse um bairro dentro do Núcleo Bandeirantes. E aí, bem bonitinho lá, inclusive, bem legal, umas casas bem bonitas e tal, aquela sensação de cidade do interior um pouco, né? E aí, no final, quando ela terminou de contar a história dela que a gente ouviu aqui, a gente pediu se ela podia benzer o ossobuco, né? E ela deu um benzimento pra gente, né? Eu queria saber se você pode dar um benzimento pra gente hoje. Posso. Pode? Do jeito como você quiser. Então, eu inicio pedindo a proteção divina que se estabeleça nesse lugar, nesse estúdio onde estamos, eu e você, Heloísa, e o nosso amigo ali, operador de tecnologias, e que o meu coração se conecte ao seu coração nesse momento, pedindo permissão para os seres protetores desse lugar, de você, Heloísa, do nosso amigo ali, e que eu possa trazer as palavras para o ossobuco nesse momento. Eu peço ao Pai, eu peço à Mãe, eu peço ao Filho e ao Espírito Santo nesse momento, que possam se manifestar através desse lugar e que se expanda a cada membro, a cada pessoa que esteja nesse programa, nesse podcast, que possa se conectar com essa informação, que esse grupo de profissionais, nesse momento, possam ser porta-vozes, possam ser emissários daquilo que melhor servir à comunidade. Que a energia divina possa se estabelecer agora, em cada palavra, em cada pergunta, em cada intenção, em cada resposta, que seja a melhor resposta, no melhor sentido, para cada pessoa que ouvir, para cada pessoa que estiver conectada. E assim será, porque assim deve ser, e assim já é. Amém, 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 amém. Que a paz de Jesus o Cristo cubra todos de bênção nesse momento. Assim seja. Amém. Obrigada, Maria. Você quer dar uma mensagem final? Eu quero, sim, eu gostaria muito de que todas as pessoas que ouvirem falar do benzimento, da prática do benzer, da prática de cuidar através do bem dizer e das boas palavras, possam resgatar a sua memória ancestral e deixá-la fluir, para que o bem sempre aconteça. Obrigada. Eu que agradeço. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Coordenação geral, Heloísa Rocha. Coordenação de produção, mentoria e curadoria, Denise Cote. Pesquisa, Maíra Fonseca.
Coordenador técnico de áudio, J. Gestão administrativa, Beatriz Ramos. Fotos, Zuleika de Souza. Roteiros, edição de conteúdo e apresentação, Heloísa Rocha. Edição e trilha, por Aloysio Lous, da Som do Cosmo. Identidade visual, Vinícius Santos. Site, Daniel Souza e Danilo Lima. Estratégia de comunicação, Tum Thompson. Mídias sociais, Carol Dutra. E assessoria de imprensa, Érica Cidade.